Porque eu falava assim, quando eu consigo falar inglês, mas tem um esforço maior. É verdade. Ele falou, não, no final lá era praticamente a mesma coisa. Então eu acho que dá pra chegar Mas nesse tu acredita nível... que enferruja também? Lógico. Vamos lá, ele fez essa faculdade Não, lógico, lá, lógico. viveu aqui 10 anos e voltou. Não, ele se referiu ao tempo que ele estava lá. Tipo, no final, mas enferruja. Mas dá pra chegar em níveis muito altos assim, de inglês. Só que aí você precisa... Por exemplo, Você na precisa minha da casa... imersão, uma imersão braba. Se eu for morar nos Estados Unidos, meus filhos vão pra escola. Minha esposa vai pra faculdade. E eles vão ficar melhores que você. E eu vou ficar em casa fazendo Instagram. Então eu vou ser o inglês mais bosta. Mas eu acho legal isso aí, porque se eu conseguir fazer todo mundo da minha casa falar inglês melhor que eu, talvez eu saiba o que eu tô fazendo, né? Pelo menos no ponto de vista de ensinar como aprender. Porque eu não sou muito... Eu não tenho pira da língua. A língua é só um meio, que nem era pra você. É só um meio pra fazer algo que eu quero. Por isso que eu nunca virei poliglota e aprendi 15 idiomas. Porque eu não tenho essa pira, entendeu? Francês eu estudei bastante, mas chegou uma hora que... Não tinha... O que eu vou ficar vendo em francês? Entendeu? Tudo que eu quero fazer, ler, ver, tem em maior quantidade e às vezes em maior qualidade. Porque a maior quantidade, estatisticamente, vai ter em inglês, entendeu? Então não tinha nada pra eu consumir em francês. Peraí, eu vou ver um vídeo aqui em francês. Tem 200 em inglês. Sobre a mesma coisa, às vezes muito melhor. E aí, isso impede também, é o que eu falei do interesse. Tu tem que ter interesse nas coisas, em coisas, em fazer coisas na língua. Se não tiver interesse, não vai. Aí no francês e outros idiomas eu meio que não tinha interesse. E como é que tu fez pra botar teus filhos pra falar inglês, cara? Cara, eu fiz duas coisas. Eu botei na escola bilíngue. A minha filha, ela foi numa escola bilíngue que eles, no começo, eles iam introduzindo o inglês aos poucos e tal. E aí eu não gostei. Aí eu mudei pra uma outra... que tem aulas que são em inglês. Tipo, a aula de matemática é em inglês, a aula de ciências é em inglês. Tipo, metade das aulas é em português, metade é em inglês. E aí, além disso, tudo em casa é em inglês. Netflix, essas paradas todas. Eles só assistem em inglês. Hoje eles acham ruim assistir em português. Eles vão assistir um negócio em português e... Esse tempo, ontem, não sei, foi uma amiguinha da minha filha foi lá em casa... E aí eles foram botar em inglês, mas ele lembrou, não dá, então tem que botar em português. Eles foram ver o filme do Mario, que agora dá pra ver acho que na Disney, sei lá. E aí eles... Você tem um de 8 e um de 6. É. E os dois estão nesse nível aí? Eu acho que a minha filha de 8 tem mais facilidade de falar inglês que eu. Assim, em termos de... O quão confortável é pra ela falar. Eles estão a minha filha tá há 8 anos vendo... 8 anos, né? Vendo tudo em inglês, sempre. E aí na escola eles têm o estímulo de ter que falar um pouco e tal. E é louco, pra chegar no ponto de, vamos lá, ver um filme em inglês, ver conteúdos em inglês. Ver filme tudo em inglês. Porra, incrível, cara. A gente foi no cinema lá, em Michigan, e eles viram aquele filme Elementals, acho que chama. Tô ligado. Eles vê de boa. É rapidinho pra eles falar melhor que eu. E quando for pra escola lá... Na realidade, eu vou ter 2 falantes, eu vou ter o treino infinito se eu quiser em casa, né? É muito louco. E funciona isso aí. E assim, mas tem que ter os dois. Tem que ter a escola e tem que ter a imersão em casa. Porque eu vejo outras crianças assim, que às vezes só vão na escola bilíngue, mas em casa em tudo em português. Tem uma noção, mas não vê as coisas em inglês. Não entende, não é confortável. Ainda assim é bom. Porque muita gente me pergunta, Mairo, eu tenho um filho de 7 anos, eu preciso que ele aprenda inglês. O que eu faço? Não tem, né? Não dá pra você... Ainda mais se já tiver 7, 8 anos, você vai botar um negócio em inglês, ele vai... não quero ver essa bosta aí em inglês. Mas eu falo, cara, coloca na escola de inglês. Mesmo que, mas a escola de inglês fala que não é tão bom, que não funciona tão bem. Tá, mas se o teu filho ficar dos 7 anos aos 15 na escola de inglês, pelo menos ele vai ter uma base ali. Alguma coisa vai, né? Ou ele vai gostar e vai curtir, vai aprender, ou pelo menos vai ter uma base pra, sei lá, quando ele tiver 18 e quiser fazer um intercâmbio, precisar e quiser aprender mesmo, ele tem aquela base de 7 anos no CNA, né? E essa base vai ajudar ele, né? É o contrário, sei lá, é o contrário do cara que nunca fez nada em inglês, tem 23 anos e precisa aprender e não sabe nada. Aí o cara tem que ter uma força de vontade. Então eu acho que bota na escola de inglês, se puder. Se puder uma escola bilíngue. Se puder uma escola bilíngue que tem aulas... Não é aula de inglês, é aula que é em inglês. E aí colocar as coisas em inglês em casa, aí tem muito assim, porque eu e minha esposa, a gente sempre viu as coisas em inglês. Então tem isso, não sei se... aprende junto com o filho, né? Bota, quem não sabe. Mas rolou. Tanto que lá nos Estados Unidos eles se viram de boa. Nós fomos num parque lá brincar. E aí
Chegou um menininho lá, chegou uma outra mãe, assim, com o menininho, era o Jamie, o menininho. Nossa, o menininho era o menino pegava um pedaço de pau, queria bater na minha filha. Caralho. O menino era assim. Mas assim, ele era menor, tinha 4 anos. Mas eles ficaram brincando lá com o Jamie, conversando em inglês, falando. Porque eles vêem os desenhos em inglês, e aí nos desenhos as pessoas brincando, eles imitam e tal, eles falam a mesma coisa. Pokémon, agora estão viciados em Pokémon. E aí eles brincam de batalha Pokémon, e quando eles brincam, eles ficam falando tudo em inglês. Porque quando eles vêm na parada é em inglês, então na cabeça deles não existe a batalha Pokémon em português. Né? E eles vão imitando e tal. Então já deixei meio que preparado eles, assim, pra quando a gente for. Rolou, deu certo. Muito interessante. Foi um experimento que eu pude ver. E aí eu saquei que só... O que eu saquei? Só a imersão até daria, mas não seria... Eu notei que eles na escola lá, com uma professora falando ali, eles tiveram a combinação de tudo. Eles tiveram o estudo, a porra da imersão e a prática de fala que as professoras falam com eles sem falar de volta. Esse é o perfeito. Se tiver esses 3 elementos aí... Puta, vai. se a gente tivesse tido essa conversa 10 anos atrás, eu podia ter feito filho tem igual, quanto? cara. Uma tem 10, outra tem 8. Bota tudo em inglês, foda-se. Tipo, agora, baixa o decreto. É em inglês, eu não quero nem saber. Eu sinto que elas curtem inglês, que elas estudam inglês na escola também. Mas e elas tal. estudam na escola. É. Mas é o que eu falei, aí já dá uma base, já vai indo. É. Elas curtem, elas de vez em quando aparece lá. Escreveu uma parada. A Carol gosta de fazer uns desenhos. É Carol também? Carolina? É, a mais velha é a Carol. Ela gosta de fazer uns desenhos lá, fazer uns lettering, tá ligado? Uhum. E aí faz em inglês, não sei o Entendi. que e tal. E eu sinto que elas curtem, tá ligado? Eu sinto também que às vezes elas ficam de sacanagem, me zoando, falando uns bagulho escroto lá pra me sacanear e tal. Mas Lembrei, o bagulho tava lá e falei. mas assim, elas... Eu sinto que ali tem um interesse que, na minha opinião, ele é muito... Porque assim, como eu dei aula pra criança também, eu dei aula pra tudo quanto é idade. Não, eu sentava no chão, cara. Eu acho legal. Eu gosto. Tá ligado? Aí era louco que assim, num horário eu tava sentado no chão cantando musiquinha, no horário seguinte era um monte de adolescente. Então era difícil lidar, assim, sabe? Tem uns que são muito difíceis de lidar. Tem os outros que é difícil de lidar, mas por uma outra razão, que é porque você tem que tornar aquela porra sei lá, mais lúdico, tá ligado? Com criança, não sei o que, cantar musiquinha, não sei o que. O adolescente, tu tem que pegar ele tem que fazer aquela porra ser interessante, mais interessante do que trocar ideia com um moleque do lado. Entendeu? Então, porra, meu irmão, era assim, o meu ponto é que assim, como eu dei aula pra todas as idades, a característica que eu queria, que eu procurava era se o maluco tinha interesse naquela porra. Essa era a característica que eu procurava. E eu vejo esse interesse na Carol e na Luísa, a mais nova é a Luísa. Elas curtem a parada, elas acham interessante. Eu acho que se tu fizer coisas em inglês assim, em casa, eu vou ver um filme, sabe assim, tem que estar lá, tem que estar presente.